Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre os resultados não realizados na aplicação do método de equivalência patrimonial na Lei das Sociedades por Ações. Nós verificamos em aulas anteriores que a Lei das Sociedades por Ações, isso é, a Lei 6404 de 76, com posterior alterações culminando com a 11.941 em 2009, deve ser utilizadas pelas companhias fechadas para o cálculo de equivalência patrimonial, uma vez que a própria lei das SAs permite ou obriga que as companhias abertas devam aplicar as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, por sua vez, ela então transforma ou converte em instrução normativa ou deliberação normativa todas as normas emitidas pelo CPC. Consequentemente, então, as companhias abertas e as demais formas de sociedade devem utilizar as normas do CPC e as companhias fechadas a legislação societária, que vai ser objeto de estudo, então, na nossa aula de hoje. Muito bem, então, conforme a gente viu em aulas anteriores, de acordo com o inciso 1º do artigo 248 da Lei 6404/76, a Lei das SAs observa nesse inciso 1º que, no valor do patrimônio líquido, não serão computados os resultados não realizados. Resultados não realizados significa lucros não realizados ou prejuízos não realizados, decorrentes de negócios com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por elas controladas. Então, observem, somente abarca as operações, os lucros ou prejuízos não realizados upstream, em operações ascendentes, ou seja, quando a investida vende uma mercadoria, um imobilizado para a investidora com lucro ou prejuízo, e esse bem ainda se encontra nas demonstrações contábeis da investidora. Isso ainda não foi vendido para com terceiros, porque é justamente essas operações que modificam o patrimônio líquido da investida e que são objetos de utilização no cálculo da equivalência patrimonial, conforme a gente viu na aula passada. Ou seja, nas normas pela legislação societária, os lucros ou prejuízos não realizados em operações descendentes, isso é, quando a investidora então vende para a investida um determinado ativo e ele ainda na data do cálculo da equivalência patrimonial se encontra ainda nos estoques ou no ativo imobilizado, investimentos da investida, essas operações então o cálculo da equivalência patrimonial pela legislação societária não alcança. Nós vamos ver na aula seguinte que no cálculo pelo CPC, aí sim, essas operações descendentes também são abarcadas. Portanto, observar que a Lei das SAs omitiu então a definição desses resultados não realizados, mas a doutrina contábil é clara ao evidenciar então que esses resultados não realizados, eles então são operações realizadas entre as empresas pertencentes a um mesmo grupo, né? Por meio do controle ou da coligação e por valores diferentes daqueles registrados na contabilidade, ora gerando lucros, ora gerando prejuízos, né? Desde que, naturalmente, na data das demonstrações contábeis ou financeiras, os ativos que foram vendidos de uma empresa para outra permaneçam nos estoques de imobilizado e investimentos da empresa adquirente. Isto é, não tenham sido vendidos para terceiros. Em relação então à equivalência patrimonial de acordo com a legislação societária, no caso então da existência de resultados não realizados, antes de calcular a equivalência, nós devemos retirar do patrimônio líquido da investida
o resultado, então lucro ou prejuízo não realizado com essa investida ou com outras empresas do mesmo grupo, de forma proporcional. Observem que à medida que na hora de calcularmos a equivalência patrimonial, nós pegamos o patrimônio líquido menos o resultado não realizado, e aí sobre esse valor nós aplicamos o nosso percentual de participação no capital dessa investida, nós estamos retirando o efeito dos lucros não realizados de forma proporcional. Isso é, nós pegamos a totalidade do resultado não realizado e aplicamos o nosso percentual de participação nessa investida. Portanto, são considerados os resultados não realizados proporcionalmente. E essa eliminação então ocorre de forma proporcional. Para ficar mais claro, vamos então exemplificar. Vamos supor então que exista um lucro não realizado, já líquido de tributos de R$ 1.350, né? Então já líquido de imposto de renda e de contribuição social, relativo então a uma venda de mercadorias realizada pela investida Delta para a investidora Alfa. Nesse caso, então, o valor da equivalência patrimonial vai ser obtido de acordo com o que a gente vai apresentar aqui. Então, observem aqui. A empresa Delta, nossa investida Delta, que é uma coligada, já que a gente possui 20% de participação no capital total dela, ela tem um patrimônio líquido de 28.200 e houve um lucro não realizado em uma operação de venda, então, de mercadorias que ela realizou para a investidora e que ainda na data do balanço permanecem nos estoques da investidora. Portanto, eu tenho que eliminar esse resultado não realizado. Então, de que maneira é feito? Nós pegamos o patrimônio líquido da investidora menos o lucro não realizado, líquido de tributos, para chegar então no patrimônio líquido ajustado, que será utilizado para calcular então a equivalência patrimonial. Vamos fazer junto aqui, ó. Então observem, nós pegamos já na investida Delta o patrimônio líquido, já líquido dos valores de R$ 1.350, que é o lucro não realizado, e sobre ele aplicamos 20% para chegar no valor equivalido de 5.370. Nas demais empresas, em Ômega e Sigma, não tem lucro não realizado, então pegamos o PL de 48 mil e aplicamos 25% de participação no PL dessa investida, 12 mil de valor do investimento equivalido. E na empresa Sigma, 12 mil de PL, vezes 60% de participação no capital dessa investida que a Alfa possui, 7.200 de valor equivalido. Esse valor equivalido menos o valor contábil me dá a equivalência patrimonial. Então, em relação à empresa Delta, 5.370 menos 2.500, encontro 2.870, um valor positivo, portanto um ganho de equivalência patrimonial de 2.870 na investida Delta. Na investida Ômega, 12 mil de valor de investimento equivalido, menos 850 de valor contábil, encontro R$ 3.850 de ganho com equivalência patrimonial, um valor positivo. Em relação à controlada Sigma, 7.200 de valor equivalido menos 8.900 de valor contábil, uma perda, um valor negativo de 1.700 de equivalência patrimonial. Somo os três valores, 2.870 mais 3.850 e menos 1.700, encontro um resultado de equivalência patrimonial de R$ 5.000,20. Vamos supor agora, então, que exista um prejuízo não realizado, já líquido de tributos, e uma venda, então, de ativo imobilizado que foi realizado pela investida para a coinvestidora Alfa, sendo que, então, na data ainda das demonstrações contábeis ou financeiras, esse imobilizado ainda se encontrava no ativo da investidora. Então o que nós vamos fazer aqui? Da mesma forma, só que agora nós vamos pegar o patrimônio líquido de Delta e somar o prejuízo não realizado. Observe, nós queremos tirar o efeito do lucro ou do prejuízo não realizado. Quando a gente teve um lucro não realizado, para tirar o efeito a gente teve que diminuir esse lucro não realizado.
Quando a gente tem um prejuízo não realizado, a gente então deve somá-lo. E chegar então no patrimônio líquido ajustado de 29.130, para aí sim aplicar o percentual de participação nesse capital e encontrar o valor após a equivalência patrimonial ou o valor equivalido, conforme então a gente faz aqui. Pega o PL já ajustado do prejuízo não realizado, 29.130 vezes 20%, encontra um valor após a equivalência patrimonial de 5.826. Faço o mesmo em ômega, pego o valor do PL vezes o meu percentual de participação, 48 vezes 25%, encontro o valor equivalido de 12.000, e em sigma, PL de 12.000 vezes 60% de participação, 7.200 de investimento após a equivalência patrimonial. Para calcular a equivalência patrimonial, pegamos então esse valor equivalido que calculamos menos o valor contábil. Em relação a delta, 5.826 menos 2.500, encontro um ganho de 3.326 de equivalência patrimonial. Em relação a ômega, 12.000 de valor após a equivalência patrimonial, menos 850 de valor contábil, 3.850 de ganho com equivalência patrimonial. E em relação a sigma, 7.200 de valor equivalido, menos 8.900 de valor contábil, um valor negativo, uma perda de 1.700 com equivalência patrimonial. Somos três valores, 3.326 mais 3.850 e menos 1.700, encontro um ganho com equivalência patrimonial, um valor positivo de R$ 5.476. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.